Muito bem. E quando a gente fala em funções, o que isso te desperta? Medo? Vamos falar um pouquinho sobre isso então? Fica tranquilo, tá? Afinal, o que é uma função, gente? No nosso dicionário aqui do gauchês, né? Antes mesmo de eu vir morar aqui, eu percebi que muitas vezes se usava o termo função representando algo difícil de conseguir, algo impossível, algo que dá trabalho. Exemplo, estudar para concurso é uma função, é o que diz aqui o povo do Rio Grande do Sul. E no nosso matematiquês? E na matemática, qual é a definição de função, você sabe? É muito simples, tá? A função é uma relação entre dois conjuntos, o conjunto de partida e o conjunto de chegada, em que cada elemento do conjunto de partida, que é onde estão os nossos x, deve flechar um único elemento do conjunto de chegada, que é onde estão os nossos y. Bem, ele deve flechar apenas um único elemento, não pode flechar mais de um, apenas um e nada além disso. Tudo bem? Então olhem os exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo não é uma função. Por quê? Porque o 3 está flechando dois elementos do conjunto de chegada, o que não pode acontecer. Segundo exemplo também não é uma função. Por quê? Porque o 1 não está flechando ninguém. Já aqui o terceiro exemplo, aí sim temos um caso de função. Então, para deixar bem claro para vocês a ideia de função, vamos usar aqui um exemplo que eu adoro usar em sala de aula, que é o exemplo entre pessoas e suas respectivas idades, tá? As pessoas é o nosso x e as suas idades é o y. X é o conjunto de partida, y é o conjunto de chegada. E aí eu te pergunto, é errado dizermos que o Leonardo tem 25 anos e que o Dudan tem 40 anos? É raro, errado, difícil, fora do comum termos duas pessoas com idades diferentes? Não. Então isso aqui é um exemplo de função. O mesmo aconteceria se tanto o Leonardo como o Dudan tivessem ambos 25 anos. É raro? É difícil ter duas pessoas com a mesma idade? Também é muito comum. Agora, o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é o Dudan, que tem 40 anos, quando vai para a balada, dizer que tem 25, porque se acha jovem. Isso não pode. Uma pessoa com duas idades tem alguma coisa errada. Ou uma pessoa não ter idade. Dudan, quantos anos você tem? Ah, não tenho mais. Vendi na internet, na Deep Web. Também não acontece, tá? Então, cada elemento de x tem que flechar um único elemento de y. Isso é o que define a relação que está por trás de qualquer função. Seja ela de primeiro, de segundo grau, exponencial, logarítmica, trigonométrica ou qualquer função polinomial, que seja variações aí do que nós já falamos, tudo bem? Domínio, contradomínio e imagem, também conceitos muito básicos quando a gente fala em funções, tá? Domínio é o conjunto de todos os elementos de x que eu posso utilizar. Contradomínio é o conjunto de chegada, que é o conjunto que contém os elementos que vão ser relacionados aos elementos do domínio, tudo bem? Então, x é o conjunto de partida, onde está o domínio, o conjunto de chegada é o contradomínio. E aí, os elementos do contradomínio que de fato foram flechados é a chamada imagem. Então, a imagem são os elementos do conjunto de chegada que receberam flechadas. Tudo bem? Vale ressaltar, gente, que todo valor de x pode ser escolhido, é um domínio, tá? E todo y obtido como resposta é uma imagem. E, para mim, uma das definições mais legais de função é entender que a função é como se fosse uma máquina. Uma máquina em que você coloca um x do lado de cada esteira, aperta o Enter, a máquina processa esse x a partir da própria estrutura que a função oferece, seja ela uma função de primeiro grau, segundo grau, logarítmica, exponencial, trigonométrica ou até uma polinomial de grau mais alto, e ela te entrega na saída da esteira um y. Então a função nada mais é do que isso, uma máquina que pega um x, que faz parte do seu domínio, processa e te entrega uma resposta, um produto final, que é o seu y. Tudo bem? Olha ali exemplos, ó. Domínio, Leonardo e Dudan, conjunto de partida. Contradomínio, 25, 35 e 40, conjunto de chegada. E a imagem são justamente os valores do contradomínio que foram flechados. No caso, apenas o 25 e o 40. E sim, existem possibilidades do contradomínio corresponder exatamente à imagem. Basta que todos os elementos sejam flechados. Tudo bem? Então, resumidamente, gente, o que a gente tem que saber sobre funções de qualquer gênero, de qualquer tipo, é: domínios são os possíveis valores de x que eu posso utilizar. Imagem são os valores de y obtidos como resposta. Para cada x que eu jogo na máquina, opera,
processa e me entrega um y, y seria a sua respectiva imagem. E aí qualquer gráfico que eu tenha, seja ele de primeiro, de segundo grau, exponencial, logarítmico, está aqui o gráfico, o plano cartesiano, aqui o eixo x das abscissas, aqui o eixo y, e aí cada ponto por onde meu gráfico passa, ele se diz respeito a um x que eu joguei na lei e a um y que eu obtive como resposta. Então cada ponto por onde meu gráfico vai passar, não importa se ele é curvilíneo, retilíneo, bonito ou feio, é um par ordenado, uma dupla, um x e o seu respectivo y, ou seja, a pessoa e a sua respectiva idade. Gráficos de funções, né? A gente tem naturezas de gráficos bem diferentes, dependendo da situação e da função que a gente está trabalhando. Agora, o legal é a gente saber identificar as funções de maneira muito simples. Quando é que um gráfico representa um gráfico de função? Para saber isso, basta você pegar e fazer cortes verticais no gráfico. Se nenhum dos cortes, por garantia, tocar em mais de um ponto, ele é um gráfico de função. Fez cortes verticais, nenhum dos cortes tocou em mais de um ponto, é uma função. Fez cortes verticais, nenhum dos cortes tocou em mais de um ponto, é uma função. Fez cortes verticais, nenhum deles tocou em mais de um ponto, é uma função. Fez cortes verticais, nenhum deles tocou em mais de um ponto, é uma função. Fez cortes verticais, tocou em 2 pontos, agora não é função. Por quê? Porque quando eu faço um corte vertical e toco em 2 pontos ou até mais, o que significa isso? Que para esse xizinho aqui, ó, que está aqui, para esse xizinho aqui, fiz lá o corte vertical. Significa que esse xizinho aqui, ó, que está bem aqui, ele forma 2 pontos. Um ponto aqui e outro ponto aqui, ou seja, ele tem 2y, ele tem 2 idades. Pode uma pessoa ter 2 idades? Isso é falsidade ideológica, né? Então aqui nós não teríamos função. Fiz um corte vertical, tocou em mais de um ponto do gráfico, significa que naquela vertical, aquele x se associa a 2 ou mais y's. E isso não pode acontecer. Aqui esse x, ó, ele tem todos os y's possíveis. É a Dercy Gonçalves, tem todas as idades do mundo, ó. Então também não é um exemplo de função. Nenhum desses últimos 3 exemplos seriam gráficos de funções. Por quê? Porque na função, o que é fundamental é que cada x tem o seu único y. Ele tem que ter um y associado a ele e tem que ser único. Não tem que ser exclusivo. Eu não tenho só eu com 44 anos na face da Terra, mas eu tenho a minha idade. E a minha idade é só minha. Não, ela é minha, 44 anos, mas eu tenho ela e é uma só. Então cada x se associa a um único y. Isso é o conceito mais primitivo e importante quando a gente trata aí de funções. Muito bem, e sobre funções de primeiro grau? Você sabe o que você tem que saber? Vamos lembrar? Primeiramente, função de primeiro grau é uma função polinomial ou função afim, quando tem essa estrutura aqui, ó, f de x igual a ax mais b, tá? É claro que a questão da prova pode trocar as letrinhas A e B por outras letras quaisquer, mas o tradicional, o convencional é lembrarmos que a função de primeiro grau ou função afim é quem tem essa estrutura, onde A e B são números reais e o A não pode ser zero, tá bom? O A, gente, é quem define a angulação da reta. É o parâmetro angular, coeficiente angular, que define a declividade, a inclinação da reta, tudo bem? Já o B é o chamado coeficiente linear, ou parâmetro linear, ou termo independente. E por que ele leva esse nome de termo independente? Isso aí, porque, observa, ele independe do x. Ele não está atrelado ao x, colado ao x. Ele vem como um número puro, livre do x, tudo bem? O A como coeficiente angular não é um ponto, tá? O A é algo que vai indicar, soprar para você uma informação sobre o comportamento do gráfico. Se o A for positivo, a reta cresce da esquerda para a direita, tá? Sempre análise da esquerda para a direita, com valores de x sempre crescentes, que é como se diz nos livros, tá bom? Já se o A for negativo, a reta vai decrescer também analisando da esquerda para a direita. Então, A define a declividade da reta. Na verdade, é bom você saber que esse A é a tangente desse ângulo alfa aqui, ó, orientado no sentido anti-horário, saindo do eixo x positivo, que é esse braço aqui do eixo x, até tocar na reta. Então, o A também é a tangente deste ângulo alfa. E também é legal você saber, está nas entrelinhas, tá? Que esse mesmo A é a variação de y pela variação de x, caso você queira descobrir o A partir de pontos do gráfico
pontos por onde a reta passa. Então você pega a variação que o y sofreu entre esses dois pontos e divide pela variação que o x sofreu também entre os mesmos dois pontos. É outra maneira de achar o a. Então tem tanto a maneira geométrica, né, por geometria analítica, usando ali a tangente do ângulo alfa, como tem a maneira técnica, fazendo a variação de y pela variação de x. Detalhe, isso pouca gente mostra, tá? Já o coeficiente linear, o b, o termo independente, é onde o gráfico toca o eixo y. Eixo y, gente, é essa parte aqui, ó. Esse é o eixo y, esse é o eixo x, tá? O eixo x é das abscissas, o eixo y é das ordenadas, tá? Então, onde o gráfico toca o eixo y, tocou acima do chão, e aí o eixo x é com x de chão. Tá, eu sei que o chão é com CH, tá? Mas a gente vai dizer que o x é de chão pra gente lembrar que o chão é com x. Então, tocou o eixo y acima do chão, o B é positivo. Tocou abaixo do chão, no subsolo, o B é negativo. Tocou na origem, ali onde os dois eixos se encontram, é porque o B é igual a zero, tá? Então, sim, o B é um sinal. Você pegou uma função do tipo y igual a 3x mais 10... significa que ele corta o eixo y lá no mais 10, lá em cima, tá? Agora, se fosse 3x menos 1, ele cortaria o eixo y ali embaixo, no andar menos 1, certo? Então, sempre o número puro vai indicar um ponto do gráfico. O A não é ponto, o A indica se a reta cresce ou decresce, vai ser a nossa análise inicial, tudo bem? Além disso, gente, então, além do B sendo um ponto do gráfico, o A indicando onde corta, essa reta é crescente ou decrescente, perdão. O ponto onde eu corto o eixo x, que seria esse pontinho aqui, ó, é a chamada raiz. Raiz é o valor de x que zera a conta. Então você pega a estrutura da equação, iguala ela a zero e acha aquele x que zera a conta. Esse x é a raiz, e a raiz é um ponto, tá? Então A não é ponto, B é ponto, onde corta o eixo y, e o outro ponto importante é a raiz, que é o valor de x com poderes especiais, com poder de zerar a conta, tá? Isso aqui é tudo que você tem que saber sobre a função de primeiro grau. Quem é o A? No caso, quem define a declividade da reta. Quem é o B? No caso, onde a reta toca o eixo Y, o eixo vertical. Quem é a raiz? É o ponto onde a reta toca o chão, né? Lembra, raiz da árvore, tá? Onde é a raiz da árvore? Tá no chão, chão com X, tá? Por enquanto vai ser com X, tá? Então a raiz é justamente esse ponto de corte do eixo X. Tudo bem? E é um ponto ou valor de x cuja resposta é zero. E aí quando eu também tenho que lembrar vocês que quando eu tenho y igual a 3x mais 2, é a mesma coisa que f de x igual a 3x mais 2, tá? O f de x é o y. E a parte conceitual de função tem que ser muito bem absorvida para vocês. O que é uma função, gente? É uma maquininha em que eu coloco de um lado o x, ele entra na máquina dessa função, que chama de f, de g, de h, processa, e processar é fazer o quê? É executar a conta que a função propõe, e sai do outro lado um y como resposta. Então, x é o domínio que eu coloco no lugar do x, faço a conta, e a resposta para essa conta, a partir da estrutura da função, é o meu y, também conhecido como imagem, tá? Então, a função ela pega um x, joga numa máquina, faz um processamento, entrega uma resposta, um produto final, que é justamente o y. Isso é o conceito mais legal de funções, tá? No caso de função de qualquer gênero. Outra coisa que você pode também entender, voltando aqui para a parte de função de primeiro grau ou de forma genérica, é a relação que eu também faço ao longo das minhas explicações entre pessoas e idades. Tá lá, o Dudan com 44 anos, a idade está chegando, e o Paulo com 72. É errado cada um ter a sua relação com a sua idade, sendo que a pessoa é o X, o domínio, e a idade é a imagem? Não, não é errado o Dudan ter 44 e o Paulo ter 72. É algo comum. Então isso é uma função. Cada pessoa com a sua idade. É errado termos duas pessoas com a mesma idade? Também não é. Então o Dudan e o Paulo, ambos tendo 44 anos, também não é errado. Não é errado. Tá? Mas isso a gente viu na parte conceitual de funções. Isso de fato é muito, muito importante lembrar. Isso serve para qualquer tipo de função. Para fechar o tópico função de primeiro grau, é fundamental entendermos que somente na função de primeiro grau ocorre este fenômeno, que é o quê? Variações de x, variações, ó, variou mais um, geram variações em y. Sempre de forma proporcional.
Detalhe, as variações são proporcionais, não são os valores da tabela. Então ele me deu pontos, né? Ele me deu que o gráfico passa ali pelo ponto 0,12, 1,16. Ele foi me dando vários pontos do meu gráfico. O que eu tenho que perceber? Que de 0 para mais 1, aumentou uma unidade. Qual foi o impacto disso aqui em Y? De 12 foi para 16, aumentou 4. Olha que legal. E aí, quando aumentar de 1 para 2, aumentou mais uma unidade. Daqui também vai aumentar mais 4. Ó. Observa como aumentou 4. E aí do 2 para o 5, aumentou 3. Então lá vai aumentar 12. Por quê? Porque o 3 é o triplo de 1. Então aqui o 12 vai ser o triplo da variação 4. Então você pode inclusive fazer uso de uma regra de 3 envolvendo as variações em x e variações em y. Eu tenho aqui uma variação de mais 1 em x, gerando uma variação de mais 4 em y, assim como uma variação de mais 3 em x vai gerar uma variação v em y. Faz o cruzamento e vai achar v igual a 12. Pode até não colocar os sinais aqui se quiser, mas entendendo que vai ser para mais, tá? E aí a variação é de 12, não é a resposta final. Então eu estava em 20, aumentei 12, fui para 32 e achei o y correspondente a esse x. Tudo bem? Somente a função de primeiro grau atende a essa ideia das variações entre x e y sempre trabalharem de forma proporcional. E quando o assunto são as funções de primeiro grau? Você sabe como é que é o perfil da Banca Sesgarril? Vamos dar uma olhadinha? Como a Banca Sesgarril já cobrou isso quando o assunto foi em funções de primeiro grau? Questão 2024, prova da Casa da Moeda, questãozinha muito bem elaborada. Um contrato de uma companhia telefônica prevê a cobrança mensal de R$ 42, mais 40 centavos por minuto de ligação. Em novembro de 2023, foi cobrado de um cliente o valor de R$ 168. Quantos minutos de ligação ele utilizou nesse mês? Duas maneiras de fazer, tá? A maneira mais poética era eu entender a relação entre a cobrança, a conta, e o número de minutos gastos aí em ligação pelo cliente, tá? E entender que nós temos aqui a cobrança mensal de R$ 42 no papel de valor fixo, de coeficiente linear. Então essa função de primeiro grau, ela é do tipo C de x, que é o custo da conta, é AX mais B. A cobrança em função dos minutos x que eu usei vai ser de 0,4x. Por quê? Porque cada minuto que eu usar me cobra 40 centavos. Usei 1 minuto, 40 centavos. Usei 2 minutos, 80 centavos. Usei 10 minutos, R$ 4. Mais a cobrança de R$ 42, que é a cobrança fixa. Essa cobrança fixa aqui, gente, é tipo a bandeirada do táxi, do próprio Uber. Ou antigamente, quando a gente tinha conta de telefone fixo em casa, quando se usava o telefone fixo em casa, tinha realmente uma cobrança mensal, que você pagava só para ter uso do serviço. Então essa cobrança fixa, ela é independente de x. Ela não depende de x. Tudo bem? Ela vai ser o quê? Uma cobrança padrão. Independente de você usar 1 minuto ou 200 minutos, você já começa pagando R$ 42. E aí, para fechar a questão, era só pegar 0,4x mais 42 e igualar ao valor da conta, que era 168. E resolver essa singela equação de primeiro grau, tudo bem? Resolvendo ela, então, 0,4x, vou transformar a canetinha aqui para uma canetinha mais singela, 0,4x, é igual, então, a 168 menos 42, que é até a maneira mais dinâmica de fazer essa conta, era você descontar o valor fixo de 168, que é a conta que eu estou fazendo aqui, e dividir por 40 centavos, por 0,4, que vai dar ali 126 dividido por 0,4. Tudo bem? Na sequência, eu transformaria 0,4 em 4 décimos e simplificaria aqui 2, aqui 5, e isolaria o x passando para o outro lado o 5 multiplicando e o 2 dividindo. De resto, eu simplificaria aqui ambos por 2, dando 63, e aí quando eu multiplicar 63 por 5, vai dar ali 315 minutinhos, gabarito na nossa alternativa D. E como eu disse, de maneira mais dinâmica, se você descontar do 168 os R$ 42, você vai ter o valor variável da conta, que é justamente de R$ 126, era só dividir por 0,4, que é justamente a conta que eu estou fazendo aqui na própria equação de primeiro grau. 2023, prova da Sesgarril do Banco do Brasil, trouxe a seguinte questão. Um fabricante sabe que o custo de produção de 1.000 pares de chinelos é de R$ 8.800 e que o custo de produção de 400 pares é
de 4.900. Então ele tem ali 1.000 pares custam 8.800, 400 pares custam 4.900. Considere que o custo de X pares de chinelos é dado pela função de primeiro grau definida no próprio enunciado. Ele quer saber então o custo de produzir 2.000 pares de chinelos, tá? Quem é meu aluno sabe que aqui tem duas maneiras de resolver a questão. Primeira maneira seria entender que nós temos dois pontos aqui na questão, tá? Nós temos o ponto quando x for 1.000, o custo é 8.800, e quando x for 400, o custo é 4.900. E aí aplicar esses pontos na própria lei. Como é que eu aplicaria esses pontos na própria lei? Eu teria aqui o ponto em vermelho, 1.000, 8.800, entendendo que esse aqui é o x, esse aqui é o y, e teria outro ponto, que seria o ponto 400, 4.900. Mesma forma que é o x, aqui é o y. Eu substituiria cada um desses pontos na própria equação e montaria um sistema linear, um sistema com duas equações. A equação vermelha me diz que o custo 8.800 acontece quando o x é 1.000. Então vai ser a vezes 1.000 mais b. Depois você ajusta a equação, tá? Bota ela bem organizadinha. E a segunda equação vem do segundo ponto, que o custo de 4.900 vem quando o x é 400. Tudo bem? Teríamos que resolver esse sistema de maneira muito tranquila, né? 1.000a mais b é 8.800. E a outra equação me diz que 400a mais b é 4.900. Resolve o sistema, acha A, acha B. Com os dois em mãos, você vai ter a equação da lei, a equação, a função de primeiro grau que define essa ideia. Aí troca o x por 2.000 e gabarita a questão. É demorado? É. É cansativo? É. É legal? Não acho. Qual é a melhor maneira de fazer uma questão dessa, tendo em vista que ele me deu ali 2 pontos quaisquer da função de primeiro grau? É lembrar que um dos principais conceitos da função de primeiro grau é garantir a proporcionalidade entre as variações de x e y, no caso aqui o custo de x. Então nós temos o primeiro ponto, que quando x for 400, o custo é 4.900. E o segundo ponto, que quando x for 1.000, aqui vai ser 8.800. Ou seja, gente, eu percebo que um aumento aqui de 600 unidades gera do lado de lá um aumento de quase R$4.000, de 3.900. Tudo bem? Então, um aumento de 600 para mais gera no custo um aumento de 3.900 também para mais. Certo? Tá. Mas o que eu quero? Eu quero saber o custo quando eu tiver produzido 2.000 pares. Ou seja, quando aqui for 2.000, 2.000. Quando ali for 2.000, o que eu vou ter que perceber? Que eu tenho praticamente 2 aumentos de 600. Eu poderia matar a questão só com isso, tá? Se eu pensar aqui, não no 2.000, tá? Mas em 2.200, de forma mais dinâmica, pensar aqui em 2 aumentos de 600, ou seja, num aumento de 1.200, ele vai gerar de cá um aumento do dobro de 3.900, tá? Os aumentos são proporcionais. Vai ser um aumento de 7.800. Então, quando eu chegasse ali ao valor de 2.200 pares, eu teria um custo de 7.800 mais 8.800 de R$16.600. Tá, mas ele está falando de 2.000 pares, o Dan, não de 2.200. Ok, então vai ser um pouco menor que R$16.600. Gabarita na letra C. Sem medo de ser feliz. Tudo bem? E aí você faz o que a Banca Cidadã Rio quer que você faça, que é jogar com a questão. Tudo bem? Estamos jogando com a questão. A maneira de realmente fazer a questão e achar o valor exato, era de fato pensarmos ali nos 2.000 pares, né? E aí, pensando em 2.000 pares, eu vou ter aqui um aumento de 1.000 para mais. Vou ter que fazer uma regra de 3 simples, envolvendo variações em x e variações em y. Entendendo que eu tenho uma variação em x de 600, gerando do outro lado uma variação de 3.900. Logo, quando aqui for uma variação de 1.000, aqui vai ser uma variação de v. Detalhe, é a variação, não é o valor final, tá? Faz o cruzamento, você vai achar, fazer até em pretinho aqui, 600v igual a 3.900 vezes 1.000, cresce 3 zeros. Passa o 600 dividindo. Então, o teu v vai ser 39.000 sobre 6, que vai dar
6.500, 6.500. Tudo bem? É isso? Deixa eu ver aqui a continha exata. 39.000 dividido por 6, 6.500. E aí, quando eu somar 6.500 a 8.800, tá certinho, 15.300. Mas, de novo, o mais importante dessa questão era entender que as variações de x garantem variações em y. Isso era fundamental. Fazer pelo sistema não está errado, mas vai tomar muito tempo. E aí, se eu pulo para 2.200, já fazendo uma estipulação de um aumento que é o dobro, né? Por que eu fui para 2.200? Porque para 2.200 eu tenho ali o dobro de aumento. Tem aqui, ó, eu estou indo para 2.200. Eu estou aumentando 1.200, que é o dobro de 600. Então o aumento aqui vai ser o dobro também. E aí eu consigo ter um valor estipulado para 2.200 pares. Tá, mas ele não quer 2.200 pares, ele quer só 2.000. Não tem problema. Baixa o preço. E aí você vai ver que bate certinho na alternativa C. Muito bem. E sobre função do segundo grau, o que a gente precisa saber, né? Aí já estamos com uma função um pouco mais complexa, um pouco mais estruturada. A função quadrática ou função do segundo grau tem essa estrutura aqui, ó. Observa que surgiu mais um coeficiente. Ela é ax² mais bx mais c. Observa que o x de maior expoente é expoente 2. A, b e c são seus coeficientes e o a não pode ser zero, porque se o a for zero, ele leva junto o termo de grau 2 e a gente passa a ter, então, uma equação de primeiro grau, né? Aí não vai ser de segundo grau. Então, para ser de segundo grau, tem que existir necessariamente este corpo, alguém x². O resto até pode zerar, mas não é necessário. O que é necessário é ter o termo ax², tudo bem? Saiba de antemão e sem sofrimento que o gráfico da função de primeiro grau é uma reta. E da função de segundo grau é uma curva chamada parábola. Tudo bem? É fundamental já sabemos essa diferença entre os dois. E o que a gente tem que saber para resumir toda a parte de função de segundo grau em poucas palavras, no que realmente tem que entender? Primeiramente, que o A, que é quem dança com o x², define a concavidade da parábola. A positivo, boca de sorriso, ó a boca de sorriso. Pessoa positiva está com boca de sorriso. Bota o rostinho dela aqui, ó. A positivo. A negativo, boca de tristeza, tudo bem? Então, o A define a concavidade da parábola. O A não é ponto. Se para a função de primeiro grau o A definia se a reta crescia ou decrescia, para a de segundo grau ela vai definir se a parábola tem boca para cima ou boca para baixo. Tudo bem? Quais são os pontos mais importantes de uma parábola que a gente tem que entender? Primeiramente, aqui, onde corta o eixo y, ainda é a mesma ideia da função de primeiro grau, é o termo independente, só que agora o termo independente fica em cargo da variável da constante c. Constante c, não é variável, tá? Então o czinho, que é o termo independente na função de segundo grau, ele define onde corta o eixo y. Na de primeiro era o b, mas a função é a mesma, é o número puro que vem lá na estrutura da função. Tudo bem? E aqui as duas raízes da função de segundo grau. A função de segundo grau tem até duas raízes, tá? Pode ser uma raiz real dupla, ou duas raízes reais duplas, ou duas raízes de outro ambiente, do ambiente imaginário. E aqui onde eu estou, que eu vou até sair da tela, a clássica fórmula de Bhaskara, que é quem vai te permitir descobrir as duas raízes, a partir do uso dos coeficientes A, B e C, faz lá o cálculo do delta, faz tudo bonitinho. Quem já viu aula comigo de equação de segundo grau e obviamente aplicou isso na função de segundo grau, sabe que eu prefiro fazer primeiramente o delta em separado, b² menos 4ac, acho o delta, né? Se o delta der positivo, são duas raízes reais distintas. Então vai tocar duas vezes o eixo x, tipo aqui, ó, toca em dois pontos diferentes. Se esse delta aqui der zero, a parábola vai tocar num único ponto. Ela vai fazer só uma pingadinha assim, ó. Uma triscadinha, aí vai ter ali a raiz dupla, né? Os dois valores são raízes. A raiz, ela conta duas vezes, quando o delta for zero. E quando o delta for negativo, a parábola nem trisca no eixo x. E aí as raízes vão para um ambiente não real. Que é um ambiente que não se explora muito no campo de concursos, mas tem que saber que se o delta for negativo, a gente vai deixar de ter raiz do mundo real para ter raiz do mundo não real. Faz a Bhaskara e acha as duas raízes, tudo bem? Lembrando que raiz é quem zera a conta. Além disso, também temos que saber que existe um outro ponto muito importante nas parábolas. A parábola buraco, aqui no vértice, está o seu mínimo da função, o valor mais baixo, o fundo do poço. E na parábola montanha, que é essa aqui, ó, pode ver que parece uma montanha, o vértice é o máximo da função. E o vértice também é um ponto, assim como as raízes, que tem o seu x do vértice, e o seu y,
o y do vértice, tudo bem? O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Certo? E o y do vértice, se precisar fazer o cálculo, é menos delta sobre 4a. Seria aí a maneira de encontrar. Certo? Beleza? E aí lembra, se o a for positivo, parábola com boquinha para cima, parábola buraco, o vértice vai indicar o mínimo da função. Se a parábola for montanha, com boca para baixo, a negativo, o vértice vai ser o máximo da função. Só tem máximo, parábola com boca para baixo. Só tem mínimo, parábola com boca para cima. O contrário não existe. Tudo bem? Aliás, existe, mas em questões com muita restrição de domínio, mas aí já é um caso bem particular. Mas falando na função como um todo, a função buraco, ela não tem máximo, porque ela vai subir eternamente para os dois lados. E a parábola montanha também não tem mínimo, porque ela vai descer eternamente para os dois lados. Então quem tem mínimo é a parábola com A positivo, quem tem máximo é a parábola com A negativo. Dudu, e como é que eu vou saber se ele quer o x ou o y do vértice? Depende da questão e do que a função fala. Se eu tenho uma função que é o lucro de uma empresa em função da quantidade de livros vendidos, ele quiser quantos livros tem que vender para ter a arrecadação, o lucro máximo, é o x, porque o x é o livro. Agora, se você quer saber qual é o lucro máximo em reais, aí já é o y do vértice. Porque o x é o livro e o y é o quanto eu ganho, quanto que eu arrecado, quanto que eu lucro vendendo esses respectivos livros. Porque o y é o lucro e o x são os livros. Então, se ele quiser a quantidade de livros que me dá o lucro máximo, é o x do vértice, menos b sobre 2a. Outra coisa também que é legal saber é que o x do vértice, ele é ponto médio entre as duas raízes, tá? Tem uma raiz aqui e outra raiz aqui. Essa distância aqui, ó, ela é dividida bem ao meio pelo x do vértice. Então, se tem uma raiz menos 1 e tu tem um x do vértice que é 3, de menos 1 até 3, eu andei 4 unidades. Do menos 1 até o 0, do 0 até o 3, andei 4. Então, do 3 andando 4, eu vou chegar no 7. Eu conseguiria achar a outra raiz por simetria, tá? Então, sim, esse x do vértice, ele é a média das duas raízes. Sim, ele é a média das duas raízes reais apresentadas, tá? Outra coisa que a gente também tem que saber, que aí já está na entrelinha, mas é bom saber, quase ninguém mostra, é que a partir do x do vértice, para um lado e para o outro, por simetria aqui, ó, nesse eixo, bem onde ele passa, todos os pontos que estiverem equidistantes dele vão ter mesma imagem, mesma altura. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, um x do vértice que vale 5, aqui está o 8, andou 3 unidades para lá, e aqui está o 2, andou 3 unidades para lá, o f de 2 vai ser igual ao f de 8. Ou seja, a altura para esse ponto vai ser igual à altura para esse ponto, eles vão ter a mesma imagem. Tá? Andou para um lado, andou para o outro em relação a esse eixo aqui que passa no x do vértice, como se fosse um eixo de simetria da parábola, né? Você sempre vai ter pontos equidistantes tendo a mesma imagem, a mesma imagem, a mesma resposta. Tudo bem? É muito, muito bom saber sobre isso. Beleza? Falando um pouco mais sobre funções, só botar mais um detalhe aqui na parada, sobre imagem, tá? Sobre imagem, eu acho que aqui a gente pode colocar essa informação. Anotem aí no material de vocês. Sobre imagem de uma função, a imagem lembra foto, né? No fundo do poço, a tua foto é do fundo do poço para cima. Então vai ser do y do vértice para o mais infinito a tua imagem. Na parábola montanha, tu está em cima da montanha. Para onde é que é a tua foto? É do topo da montanha para baixo, né? Uma foto do vale. Então vai ser lá do y do vértice para o menos infinito. Então quando falar em imagem da função de segundo grau, lembra que é sempre do y do vértice para cima, se ela tem boca para cima, ou do y do vértice para baixo, se ela tem boca para baixo. É bem fácil lembrar disso aí, em critério aí, ou em caráter de falar de imagem. E aí não esquece de anotar que o y do vértice é menos delta sobre 4a. É fundamental termos essa informação, vou até adicionar ao material de vocês, porque realmente é a chamada coordenada do vértice, o x e também o seu respectivo y. Muito bem. E como é que o assunto funções de segundo grau é visto na visão da banca Sesgran-Hill? Momento para vermos como a banca Sesgran-Hill já cobrou isso quando o assunto é função de segundo grau. Como é que será que é essa cobrança? Se prepara, tá? Porque é tiro, porrada e bomba, questõezinhas muito bem feitas na visão aqui, ó, da banca Sesgran-Hill. Primeira questão de 2021, prova do Banco do Brasil, ela dizia o seguinte: para os 6 primeiros meses de um ano, o investimento, a evolução em milhares de reais dele é de mx igual a menos 1/4 de x menos 4 ao quadrado mais 7. Então, o investimento inicial é de R$3.000 e o montante que você vai retirar
ao longo dos meses é dado por essa equação do segundo grau. Aliás, por essa função do segundo grau, tudo bem? Então, M de X indica quantos milhares de reais você vai retirar após X meses do investimento ali aplicado. Um cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Nesse caso, qual é a perda dele em relação ao máximo que ele poderia ter retirado? Então, eu quero comparar aqui o montante de 6 meses com o montante máximo. Tudo bem? O montante de 6 meses é fácil calcular. Como é que eu calculo o montante de 6 meses? Eu vou ali e troco o X por 6 e resolvo a questão. Tudo bem? Então, o que a questão está pedindo aqui, de fato, é isso. É o montante de 6 meses, vou botar até aqui em cima, o montante quando o X for 6, menos o montante máximo. Perfeito? Perfeito. Montante quando o X for 6. O que eu faço? Eu pego a estrutura como está ali, menos 1/4 de X menos 4 ao quadrado, e troco o X por 6. Então, o montante que ele vai retirar depois de 6 meses de investimento é dado por essa estrutura aqui. Terminando a conta de maneira bem tranquila, vai ficar menos 1/4 vezes 4 mais 7. Menos 1/4 vezes 4 é menos 1. E menos 1 mais 7 é mais 6. Ou seja, curiosamente o montante que ele vai retirar depois de 6 meses é de R$6.000. Falta agora a gente encontrar o montante máximo, tá? O montante máximo, ele vem da ideia de que a gente tem aqui uma função de segundo grau com A negativo, portanto ele vai ter no seu vértice o seu máximo da função. E aí cabe ao candidato, ou cabia ao candidato entender que o que ele quer aqui não é o X do vértice, não é saber em que momento ele vai ter o máximo de arrecadação, e sim em que valor é esse, né? Ele quer o Y do vértice, tá bom? Então, antes de mais nada, eu vou dar uma ajustada na estrutura. Então, M de X é menos 1/4 e vou desenvolver esse produto notável, tá? Para quem não lembra, X menos 4 ao quadrado pode ser feito como X menos 4 vezes ele mesmo, ou você pode simplesmente desenvolver o produto notável para quem lembra daquela velha história da escola, né? Que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O primeiro é x, o segundo é 4, tá? Por um caminho ou por outro vai dar x ao quadrado, menos 8x mais 16, ainda mais 7. Dando ainda uma ajustada, mx vai ser igual a menos 1/4 de x ao quadrado, ou menos x ao quadrado sobre 4, como você preferir trabalhar. Tá? Mas eu manteria menos 1/4 de x ao quadrado. Menos 1/4 vezes menos 8x é mais 2x. E menos 1/4 vezes mais 16 é menos 4, ainda mais 7. E aí, só ajustando ali aquele menos 4 com aquele mais 7, dá ali um resultado de mais 3, né? Tirando 4 e somando 7. Tá? Então tá aqui a nossa função de segundo grau. A, B e C bem definidos, ok? E o que a gente quer é o y do vértice. Então, o y do vértice, que é o valor máximo do m, né, é o m máximo, é menos delta sobre 4a, tudo bem? E aí vamos ter que fazer o cálculo delta em separado. O delta vai ser o b, que é 2 ao quadrado, menos 4, o a, que é menos 1/4, e o c, que é mais 3. Isso dá 4, menos com menos dá mais, com mais dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 12 por 4 dá 3. Ou seja, o delta deu 7. Certo? Então, o nosso delta vai dar 7. Então, fica menos 7 sobre 4 vezes menos 1/4, que é menos 7 por menos 1, que é mais 7. Ou seja, o que ele vai perder de dinheiro, comparando o que ele recebe em 6 meses com o que ele poderia receber no máximo, é de R$1.000, ele vai perder R$1.000, porque o máximo diria que ele poderia tirar 7.000. Em 6 meses ele vai tirar só 6, então ele perde R$1.000 na alternativa A. Tá, Duda, mas deu 6 e 7, não deu 6.000 e 7.000? Sim, mas o enunciado avisou, né, que os valores é em milhares de reais. Então quando eu falo em 6, eu falo em R$6.000 após 6 meses de investimento. Quando eu falo em 7, eu falo em R$7.000 no momento máximo, ou o valor máximo a ser retirado. Aqui uma questão de 2024, muito boa, que diz o seguinte, da prova da Casa da Moeda, tá? Uma bola é arremessada para cima verticalmente, com velocidade de 40 metros por segundo, a bola estava inicialmente a 2 metros acima do solo. A altura h em metros no instante t é dado por essa estrutura aqui, então ele está dando a altura em função do tempo, né? Então,
a cada instante eu consigo botar o tempo ali e achar a altura da bola. Por quantos segundos a bola estava acima de 77 metros, tá? Tem duas maneiras de resolver essa questão. A que eu acho mais dinâmica seria essa aqui, ó. Aqui o tempo e aqui a altura, tá? A nossa bola fazia esse movimento aqui, tá? Partindo do 2 metros. Como é que eu sei disso? Porque quando eu zerar o tempo, ou seja, quando o tempo é 0, o termo independente é 2. E ele representa justamente o ponto de corte do eixo Y. Tá lembrado? Tem que lembrar, tá? Então eu quero saber a partir de que momento a gente vai estar com a bola acima de 77 metros. Ou seja, vou pegar lá em cima os 77 metros e vou achar em que momento ele bate a primeira vez no 77, que é o tempo 1, e que momento ele bate novamente no 77, que é o tempo 2. E vou calcular esse intervalo aqui. Tudo bem? Então essa vai ser a nossa ideia. Essa vai ser a maneira com a qual eu prefiro e decidi resolver essa questão. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a estrutura e vou igualar ela a 77. Por quê? Porque eu vou achar o tempo, ou melhor, os tempos, e ela vai estar a 77 metros do solo. Então, quando eu descubro esses dois momentos em que ela está a 77, na verdade eu estou descobrindo o momento em que ela entra no 77, passa por ali, e o momento em que ela volta a passar pela altura 77. Então, eu consigo calcular justamente aquele intervalo de tempo ali, que é o que a questão está pedindo. Tudo bem? Então, eu vou fazer a estrutura da equação trocando a altura por 77. Por quê? Porque eu não quero saber o tempo 77 segundos. Não é isso que eu quero. Eu quero saber em que momento, em que segundo, a altura estava em 77 metros. Esse é o detalhe. Entendeu? O que eu quero saber é em que momento a altura estava 77 metros. Tá bom? O que eu faço aqui então? Trago o 77 para o lado de cá na operação inversa. E vou encontrar então menos 5t ao quadrado mais 40t menos 75 igual a 0. Tá? Vou apagar aqui, que isso aqui foi um mero jogo de cena para trabalhar. Vou já ajustar lá em cima para a gente ter mais espaço, porque eu vou ter que fazer toda a Bhaskara bem bonitinha. Tá? Então nossa equação vai ser essa aqui, é nela que eu estou focado. Tem que achar as duas raízes dela. Tá? Então a gente sabe que o A é menos 5, que o B é mais 40 e que o C é menos 75. Então, o delta vai ser o B, que é mais 40 ao quadrado, menos 4A, que é menos 5, C, que é menos 75. Tudo bem? Então, o delta vai ser, quanto que é 40 ao quadrado? É 1.600. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 4 vezes 5 dá 20, vezes 75 vai dar 1.500. E nosso delta, portanto, vai ser 100. Tem raiz exata, sinal de sorte. Então, o nosso tempo vai ser menos o B, que é 40, né? Lembrando aí da fórmula de Bhaskara, mais ou menos a raiz do delta, que é 100, tudo sobre 2 vezes A, o A sendo menos 5. Então, nosso tempo vai ser menos 40, mais ou menos 10, sobre menos 10. E a gente tem que fazer as duas continhas, tá? A conta pela soma, eu vou sair da tela para não atrapalhar. Menos 40 menos 10, aliás, menos 40 mais 10, tá? Primeiro pela soma. Quanto que é menos 40 mais 10? Devo 40 e tenho 10, então devo 30. Devo 30 por menos 10 vai dar mais 3. E a outra pela subtração é menos 40 menos 10, que é menos 50, sobre menos 10 vai dar mais 5. Ou seja, nós acabamos de encontrar os dois momentos em que a bola passa pela altura 77 metros. Isso acontece no segundo 3 e no segundo 5. E aí o que significa isso? Significa que ele tem 2 segundos de trajetória acima de 77 metros, que é justamente do terceiro ao quinto segundo, e é por isso que o gabarito é a nossa alternativa B. Então eu tinha que saber montar essa parábola de forma bem tranquila, a original, igualar ela a 77 para achar o tempo, ou os tempos em que ela vai estar na altura 77 e entender. O que ele quer é esse intervalo de tempo, entre a primeira vez que ele passa em 77 metros, sobe, desce e volta na mesma altura. Então, nesse tempo, ou nesse período, decorrem 2 segundinhos. Gabarito aí na nossa alternativa B. Outra questão da prova de 2023, a prova da Transpetro, Banca Ciências Gran Rio, questão mais complexa um pouco, tá? Considere x e y duas grandezas que se relacionam por meio de função expressa pela lei f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c.
Até ele só definiu a função, com x variando de 0 até 100, ok? Diz que A, B e C são valores que dependem da condição do mercado, até aí só injeção de linguiça, né? Diz que f de 0 é 200, ok? Quando ele fala para mim que f de 0 é 200, ele está me dando que o C é 200, tá? Por quê? Porque quando o x zerar, ele vai zerar esses dois corpos aqui. Então, quem é responsável pela resposta é somente o C. O termo independente C na função quadrática ou o B na de primeiro grau é justamente o valor que sobra quando você zera o x. Não é à toa que graficamente é onde corta o eixo y. Por quê? Porque onde corta o eixo y é onde o x é zero. Parou para pensar sobre isso? Então, quando ele zera o x, ele está me dando o termo independente, independente da letra que seja. No caso aqui é a letra C. Então ele me deu outro ponto, que é dizer que o f de 45 é 605. Tudo bem? E ele quer o f de 85. Ele quer o f de 85. Olha que maravilha. Perfeito. Como é que a gente pode matar essa questão aqui? Primeiramente, a gente poderia pensar, tá? Pensando de forma um pouco mais tranquila, tá? Quando ele fala que o f de 0 é 200, ele está me dizendo que aqui, já no x igual a 0, a altura é 200, tá? Ele vai fazer esse comportamento aqui, e aí ele fala pra gente que quando o x for 45, a altura é 605. Ou seja, nós temos aqui um deslocamento, um período de 45 segundos em que há esse deslocamento aqui. Tudo bem? Até aí tranquilo? Beleza. O que a gente pode perceber, né? Que a gente vai ter simetricamente do outro lado outro valor em que também vai estar lá no 200 de altura, tá? Simétrico. Tudo bem? Eles são simétricos justamente pelo x do vértice. Vai estar bem no meio do caminho, o x do vértice vai ser bem o ponto médio. Tá? Então, se daqui em 45 segundos houve essa variação, aqui eu também poderia tentar voltar, mas não tem mais nenhum outro valor, né? O que ele quer é o f de 85. Agora, onde é que vai estar 85? Vai estar antes ou depois do x do vértice? Então, visualmente fica muito difícil achar por onde está 85, porque eu não sei desse ponto aqui. Se eu soubesse dele, ficaria mais fácil, mas eu não tenho essa informação, eu não tenho a estrutura. Por isso que a nossa resolução parte dessa ideia, de que nós temos que o C é 200, tenho que achar A e tenho que achar B. Como? Eu vou jogar esse ponto na lei. Que ponto é esse? É o ponto x45, y605. Então, 605 é a resposta para quando o meu x for 45. Então, A vezes 45 ao quadrado mais B vezes 45 mais C, que é 200, vai dar 605. E eu tenho aqui, eu tenho uma equação com duas letrinhas, A e B, que são os coeficientes que estão faltando. Por quê? Porque eu joguei isso aí na função. Eu peguei a função aqui, ó, troquei aqui por 45, aqui por 45, para justamente equacionar a nossa estrutura. Tudo bem? E aí? Aí nós vamos ter 45 ao quadrado, mais 45b, vai ter que fazer toda essa estrutura para achar a relação entre A e B, mas a gente não tem mais outros elementos, né? Ele quer saber o valor de y quando o x vale 85, mas eu tenho só esses dois pontos? Só esses dois pontos. Sendo que um dos pontos já me dá o C direto, que o C é 200. Que outra informação ele me dá? O detalhe é que esse ponto que ele nos deu não é um ponto qualquer. Esse ponto que ele nos deu é o máximo atingido pela variável. Então, de fato, o que ele nos deu é sim o nosso x do vértice. Então não é um ponto qualquer. O que ele está me dizendo, de fato, é que quando o x for 45, o y vai ser 605, e esse é o ponto máximo da minha função. Está dado no texto isso. Tudo bem? Então nós temos que entender o que acontece. E temos como até tentar fazer uma previsão. Como que a gente vai fazer essa previsão? Aqui, ó. Se eu entendi, tá? Que minha parábola tem esse comportamento. Que aqui a altura é 200. Que aqui, quando o ponto é máximo, o x do vértice é 45 e a altura é 605. O que eu tenho então? Eu tenho que nessa variação aqui de 45 segundos, de 45
x, a gente não sabe quem é o x, não sei se é segundo, uma variação de 45 unidades de x gera uma variação aqui, ó, de 405. Então a gente sabe, e é regra, que pontos diametralmente, né, simetricamente, perdão, opostos ao x do vértice, né, como se tivesse um eixo de rotação aqui, ó, pontos que são opostos a esse eixo de simetria, vão ter a mesma altura. Então esse ponto aqui vai estar a 45 unidades do 45, vai ser o 90. Então, quando o x for 90, vai estar em 200. Então a minha resposta, ela tem que ser acima de 200, no mínimo isso. Visualmente falando, se em 90 a altura vai ser 200, pensa comigo, 200. Aumentou de 200, 605 que é o máximo. Começa a diminuir, volta a 200 no x igual a 90. Então o x igual a 85, ele está um pouquinho aqui à esquerda, certamente maior que 200. Maior que 200 tem duas alternativas. Na pior das hipóteses, dá para chutar aí com 50% de chance. Mas como é que a gente vai acertar a questão? Primeiramente, voltando ali, já temos um ponto, que é o ponto A, B, com os valores ali representados. E o outro que a gente pode usar é o x do vértice. Tá? O x do vértice é 45. E o que ele significa? Ele significa menos b sobre 2a. Então a gente vai entender aqui que menos b dá 90a, porque esse 2a passa para cá multiplicando pelo 45, ou seja, o b é menos 90a. Está aqui uma relação entre b e a, certo? Se eu substituir isso na equação que está ali em cima, nessa aqui, ó, que é a do ponto jogado meramente como ponto, eu vou trocar o b por menos 90a. Então eu vou ficar com aquela estrutura ali. Quanto que é 45 vezes 45? Dá 2025a, mais, aí eu troco o b por menos 90a. Ainda multiplicado por 45, mais 200 igual a 605. Quanto que é 90 vezes 45? 4.050. Então vai dar 2025a menos 4.050a igual a 405. Por que 405? Porque esse mais 200 passa para o outro lado na operação inversa. Se eu pegar menos 4.050 e somar a 2025, dá certinho menos 2025a igual a 405. Logo, A vai ser 405 sobre menos 2025, que justamente é um valor negativo, tá? Até porque a gente já viu que o comportamento da parábola é boca para baixo, tudo bem? 405 dividido por 2025 dá exatamente menos 1/5. Se a gente simplificar ambos por 405, tudo bem? Então esse é o valor de A, menos 1/5. Então o que eu fiz? Eu joguei o ponto x45, y605 na lei, e usei também o x do vértice. Por que eu usei o x do vértice? Porque ele fala no enunciado que o ponto é ponto de máximo. Então esse é o x do vértice. Poderia usar o y do vértice também? Poderia, mas eu não quero entrar no mérito do delta. Acho mais cansativo, tá? Então eu usei o ponto xy, quando o x é 45, o y é 605, como um ponto qualquer, e usei o x do vértice aqui como informação menos b sobre 2a para achar a relação entre a e b. Quando o b é menos 90 vezes a, então o b é menos 90 vezes menos 1/5, né? Então, o nosso b é menos 90 vezes menos 1/5, que é mais 18. Então, b é 18. Tudo bem? Feito isso, vamos ter que apagar tudo, tá? A é um menos 1/5, o b é 18 e o c é 200. A menos 1/5, b é 18 e o c é 200. Então, nossa lei é f de x igual a menos 1/5 x ao quadrado mais 18x mais 200. É só trocar o x por 85. Então, para achar o f de 85, é meramente uma substituição, feita com todo carinho. Aí você vai trocar o x por 85. E a gente vai achar, então, que o f de 85 é menos 1/5 vezes... Quanto que é 85 ao quadrado? 7.225. Mais... Quanto que é 18 vezes 85? 1.530.
mais 200. Então, F de 85 vai ser... Quanto que é menos 1/5 vezes 7.225? Aí eu divido por 5 e troco o sinal. Vai dar menos 1.445 mais 1.530 mais 200. O que vai resultar em menos 1.445 mais 1.730. E aí a conta final é 1.730 menos 1.445. Isso vai dar certinho 285 na nossa alternativa E. Tá? Mas observe que pela parte visual, pelo aspecto visual, eu já sabia que era maior que 200. Já ficava entre D e E. Tá? Agora, realmente, não é linear. A variação não é linear, só se fosse uma função de primeiro grau. Mas que é maior que 200, a gente sabe que é. De fato, é 285. Tá aí o gabarito. Muito boa. Agora a questão da Casa da Moeda 2024, questãozinha que é praxe, padrão Banca Sesgran Rio, tá? Atenção. Uma academia de ginástica tem uma estratégia de aumentar sua receita elevando a anuidade e o número de alunos. Hoje, a academia tem 300 alunos e pretende receber 40 alunos a mais por ano. Além disso, planeja aumentar a anuidade, que hoje é de R$5.000, em R$100 por ano. Se a estratégia funcionar, a receita R em X anos será expressa por qual estrutura? Gente, vocês não têm que sair formados em matemática depois de um curso, né? Muito menos depois de uma prova de concurso. Então, o que a gente quer nessa questão não é que você ache a lei. Achar a lei vai dar muito trabalho. Eu mesmo não me sinto confortável em achá-la. Dá trabalho, dói. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar o conceito mais básico de função. E qual é esse conceito? Perfeito. Cada x se associa a um único y. Então a gente vai ter que entender que hoje, quando o tempo é zero, quando o x é zero, porque o que ele quer a receita em função do tempo. Tá? Hoje, quando o tempo é zero, eu tenho 300 alunos pagando R$5.000 por ano. Credo, prefiro levantar tijolo, né? Pela academia, tudo bem? Então a gente vai montar uma tabelinha muito simples. Que no tempo igual a zero, nós teremos 300 alunos pagando 5.000 cada um, uma arrecadação de 1.500.000. O que significa isso? Significa que a alternativa correta, quando eu zerar a estrutura que tem x, ou as estruturas que tem x, que é quando o x for zero, tem que sobrar 1.500.000 como termo independente, o que já não ocorre nem na letra C, nem na letra D. Então C e D, por esse motivo, já estão eliminadas. Por quê? Porque se eu trocar o x por zero aqui, e x por zero aqui também, não dá 1.500.000. Ou seja, no tempo igual a zero eu já não estou arrecadando 1.500.000, que é o que a minha tabelinha aqui está me mostrando. Tudo bem? E para fechar, o que eu faço? Eu troco o x por 1. Quando o x for 1, eu vou ter 340 alunos. Por quê? Porque ele fala que aumenta 40 a cada ano. E aí, o valor da anuidade vai para 5.100. Se eu multiplicar os dois valores, eu vou ter uma arrecadação de 1.734.000. Aí bastaria eu trocar o x por 1 aqui e aqui. Perceber que aqui vai dar 1.500.140, não deu aquele valor, tá fora. Aqui vai dar 1.504.000, também não deu aquele valor, tá fora. E sim, a única alternativa que trocando o x por 1 daria aquele valor da tabela seria a alternativa E. Aí, ó. Aplicando em E, R de 1, depois de um ano, vai dar 1.500.000 mais 230.000 mais 4.000. Que dá certinho 1.734.000, como está aqui. Ou seja, a única alternativa que quando eu trocar o x por 1 vai dar esse valor de fato é a letra E. E isso, gente, nada mais é do que testar a habilidade sobre uma função. Eu não estou preocupado em saber a lei dela. Eu estou testando as leis que me ofereceram e descartando aquelas que não me servem, usando pontos de acordo com a minha interpretação. Tudo bem? Gabarito, portanto, na alternativa I. E aí, no ano de 2023, na prova do Banco do Brasil, a Banca Sesgran Rio fez uma questão bem parecida, muito parecida, né? Inspiração muito boa de uma questão na outra. Uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R$300 cada. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$10 no preço da mala implica na venda mensal de 20 malas a menos. Ou seja, aumentei meu preço em R$10, diminui 20 malas. Aumentei mais R$10, diminui mais 20. Aumentei mais 10, diminui mais 20. Tudo bem? Por exemplo, em um mês em que cada mala foi vendida por R$320, foram vendidas 160 malas. Então eu vendi
por R$20 a mais e vende 40 malas a menos. Tá? Mas o meu padrão inicialmente é 200 malas por R$300 cada mala. Suponha que a hipótese esteja correta e em determinado mês cada mala foi vendida por um valor que é 300 mais 10 vezes x reais, sendo x o número inteiro de aumentos de R$10, tá? Então x é o número de aumentos que eu dou. Um aumento x é 1, dois aumentos x é 2. Esse aumento vai de 0 a 10. Nesse mês, com a venda de malas, o valor arrecadado em função de x é dado por. De novo, tentar montar a lei vai dar muito trabalho. Vamos testar. Como? Usando a tabela. Número de aumentos? Nenhum. Eu tenho 200 malas por R$300, ou seja, a minha arrecadação, quando o x for 0, vem desse produto, que dá 60 mil. E aí, de novo, é o mesmo conceito. Eu tenho que zerar as estruturas de x, porque o x vai ser 0, nenhum aumento ainda, e o valor limpo, fixo, tem que ser 60 mil, que não acontece nem na D, nem na A, nem na B. Já matei 3 alternativas só com isso. Tudo bem? E aí, para saber qual é a correta, unido unité? Não, né? Você troca o x por 1. Trocando o x por 1, tem que dar 55.800. Por quê? Porque eu vou ter 180 malas, vendendo 20 a menos, ao preço de R$310, com um aumento de R$10. E a única alternativa que bate isso é a letra E. Pode testar. Se trocar o x por 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 também, faz a conta, vai dar certinho 55.800. Na letra C não vai dar esse gabarito. Tá? Na letra C, se você trocar ali por 1, vai dar 54 mil, mas não vai dar 55.800. Perceberam a similaridade das duas questões? Muito, muito parecidas, né? Mais uma questão, 2023, prova do Banco do Brasil, Sesgran Rio, dizia o seguinte. J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especializada para concursos, em que ele pretende se inscrever, e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma. O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição. Uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade de até 70 estudantes, será disponibilizada para a turma. Desde que cada estudante, incluindo você, J, pague mensalmente R$660, mais R$30 por cada aluno vago. Então, o J, o Fernando, a Maria, o Daniel, cada um vai pagar por mês R$660 fixos, mais uma variável de acordo com o número de lugares vagos. Se tiver 10 lugares vagos, você vai pagar 10 vezes 30, cada um. Não é todo mundo junto fazer uma vaquinha. É cada um pagar 10 vezes 30. Tudo bem? Considerando-se a condição estabelecida pelo diretor para que o curso tenha arrecadação mensal máxima com essa turma, ela deverá ter exatamente X estudantes. Dividindo X por 5, qual é o resto? Então ele quer a arrecadação máxima, tá? Aqui nós vamos ter que, de fato, descobrir a arrecadação. Então a arrecadação em função de X, que é o número de alunos inscritos, vai ser o seguinte, tá? X é o número de alunos inscritos, tudo bem? Vai ser 660 vezes X. Por quê? Porque se são 30 alunos inscritos, cada um vai pagar a mensalidade de 660. Mas, aí que está a parte perigosa, R$30 pagos para cada aluno ou para cada lugar vago. Se eu tenho 30 alunos inscritos e são 70 vagas, quantas vagas sobraram? Quantos lugares vagos tem? 40. Se eu tenho 70 lugares e inscrevi 60, quantos lugares vagos eu tenho? 10. Então o número de lugares vagos ele vai ser dado por 70 menos X. Concorda comigo? Em que X é o número de alunos inscritos, que a gente não sabe quantos são. Então se forem 50 alunos inscritos, 20 lugares vagos. Então vai ser R$30 para cada lugar vago, pago por cada um dos inscritos. E aqui estava o detalhe, multiplicar por esse X. Porque vai dar R$30 para cada lugar vago, pago por cada um dos inscritos. Então se forem 50 inscritos, cada um dos 50 vai pagar 20 vezes 30. Vai pagar R$30 para cada um das 20 vagas. Cada um dos inscritos. Por isso tinha que multiplicar por esse X. Tudo bem? Então eu vou ter R$30 pagos para cada uma das vagas livres por cada um dos inscritos. O por cada é vezes. Tá? E aí a gente consegue fechar então que a arrecadação em função de X vai ser 660X mais 30X vezes 70 menos X. A arrecadação em função de X vai ser 660X mais 2.100X menos 30x ao quadrado. Ou seja, a arrecadação em função de x vai ser menos 30x ao quadrado mais 2.760x. Tá aí a lei. Essa é a lei da arrecadação em função de x, que é o número de alunos matriculados. Tudo bem? Colocando ela aqui em cima, para a gente poder finalizar, estrutura pronta, e realmente ali a parte de multiplicar pelo x
o valor dos não inscritos, né, das vagas livres, era realmente a parte mais importante, tá? Ele fala no texto de forma bem clara. Cada estudante vai pagar 660 mais 30 por cada lugar vago. Então é 30 por 70 menos X lugares vagos por X, porque é para cada estudante matriculado. Então, feita aqui a estrutura, menos 30 x ao quadrado mais 2.760x, ele quer saber qual é o valor de x que me dá o máximo. Qual é o número de alunos inscritos que vai me dar a arrecadação máxima. Então ele fala, a arrecadação máxima com essa turma deverá ter quantos estudantes? Então ele quer o x do vértice, ele quer o x que gera o máximo, o x que me dá o máximo de arrecadação. Tá? Esse é o nosso ponto importante, tudo bem? Tranquilo? Beleza. E aí, fechando a questão, o que eu tenho que achar então? Esse cálculo. Menos b sobre 2a. Tudo bem? Tranquilo? Isso vai dar menos o b, que é 2.760, sobre 2 vezes a, que é menos 30. Logo dá menos 2.760 sobre menos 60. Corta, corta. A gente vai achar então que a divisão de 276 por 6 dá 46. Então, a gente teria que ter 46 estudantes. Ele quer saber a divisão disso por 5, qual é o resto? Quando eu dividir 46 por 5, vai dar 9, com o resto 1, que de fato é o gabarito na letra C. Tá? Então, são 46 alunos que dariam a arrecadação máxima aí para a empresa, para o curso preparatório. Gabarito na nossa alternativa C. Questão bem difícil, porque realmente o ponto principal era montar a estrutura para poder depois dela tirar o seu máximo. Tá? Questãozinha bem boa aí da Banca Sesgran Rio. Prova Banco do Brasil 2023.